meu nome é Maximiliano Lacoste, sou ecocardiografista. Vou falar sobre o papel do ecocardiograma no reparo da válvula mitral borda a borda. Eu vou me concentrar basicamente no diagnóstico, entender a válvula mitral, né? Então, vamos ver a anatomia, a fisiologia, os critérios de classificação e a regurgitação e como escolher o dispositivo. Então, vamos entrar na parte técnica do fechamento da válvula, da correção da válvula. Para entender a válvula mitral, temos que entender a sua disposição espacial e suas relações, né? Então, o Eco 3D veio para suprir e completar essa estrutura, completar o seu conhecimento, entender exatamente. Todo mundo sempre falava, é medial, lateral, anterior, posterior, mas não conseguia entender muito bem como que isso se integrava. Então, agora podemos ter os nossos pontos anatômicos bem definidos, como anterior aorta, medial septo, auriculeta lateral, e assim poder definir o folheto anterior, o folheto posterior. A válvula mitral é uma estrutura complexa, que tem os folhetos, o músculo papilar e as cordas, somado à função do ventrículo esquerdo. É uma válvula que tem que segurar toda a diferença de pressão do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo durante a sístole. É muita mais pressão do que a válvula aórtica tem que segurar. Por isso, é uma estrutura muito mais complexa. Então, temos o folheto anterior, o folheto posterior. O folheto anterior que está relacionado com a válvula aórtica, a cortina mitral aórtica, o folheto posterior que pega todo o anel mitral, o septo, que é a referência medial, e a auriculeta, que é a minha referência lateral. Então, se eu tenho septo e anel, eu tenho P1. Se eu tenho auriculeta e anel, eu tenho P1. Se eu tenho septo e anel, eu tenho P3. E se eu tenho aorta, eu tenho 2. Então, A1, A2, A3. P1, P2, P3. E assim conseguimos entender a relação da válvula mitral. Aqui, vamos pegar a mão, pode fazer exatamente essa representação. Você vai ter a auriculeta, o folheto anterior, a aorta e todo o folheto posterior. E aqui o septo. É nesta posição que o septo se encontra. Não é assim. É assim, em relação ao folheto não coronariano. Então, a comissura sempre vai estar na posição bem posterior do septo interatrial. E aqui, então, temos a representação do septo. E aqui eu vou pegar, cortando em 0 grau, com 4 câmeras. Intercomissural, quando rodo e já não tenho mais as cavidades direitas e aparece a auriculeta. E aí eu vou ter a auriculeta e o septo, o finalzinho do septo no canto, tá vendo aqui? Então, o 45 graus, rodo mais 90, quando já não tenho mais a auriculeta, continuo rodando e eu tenho o corte longitudinal, onde eu pego a aorta, A2, P2. É neste ponto que a gente vai medir o comprimento do P2. Está vendo aqui? Ele fica bem perpendicular à linha comissural, e aqui temos o real comprimento. Se eu for medir aqui, observe que estou pegando de forma tangencial, e não o real comprimento dele, né? E se eu continuar rodando, vou chegar a 180 graus, né? Então, com essa varredura, eu tenho sempre, vou pegar aqui, ó, P1, A2, P3 no PAP, né? A2, P2 no longitudinal. Então, intercomissural, longitudinal. Aqui eu tenho corte longitudinal e intercomissural, com e sem colo. Quando eu tenho aqui, ó, longitudinal, tenho A2, P2, P2, né? E aqui eu tenho a IAO, que quando eu vejo o macete, você vê que se a aorta, a regurgitação aórtica está bem no meio da válvula, você vai ver que a tua regurgitação, você está bem no plano central da válvula mitral, A2, P2. E aqui intercomissural eu tenho auriculeta, já não tenho a cavidade direita, e aqui eu tenho, bem colado no anel, colado na auriculeta, P1, na porção central da válvula, A2, e a porção bem medial da válvula, P3, A1, P1, A2, P3. Então, esse é o raciocínio da válvula, entender a válvula como um todo e sua orientação espacial. E aí, aqui eu vou conseguir ver depois, vamos ver direitinho, se eu estou nessa posição central, se eu rodo horário, vou para 3, se eu rodo anti-horário, vou para 1, para lateral. E aqui, no intercomissural, se eu rodo horário, vou para anterior, e se eu rodo anti-horário, vou para posterior.
e fazer a varredura da minha válvula. Então, a partir das nossas imagens e conhecimentos do 3D, podemos reentender e reinventar as nossas imagens e entender a imagem do 2D. E aqui, como eu tinha falado, se eu estou no corte intercomissural, eu rodo horário, vou para anterior, e eu pego aqui, ó, eu estava cortando P1, A2, P3, anteriorizei, já pego todo o folheto anterior. Rodo para posterior de novo, ou seja, rodando anti-horário, e vou para onde? Pego todo o folheto posterior. Então, aqui é P1, A2, P3, todo o folheto anterior, todo o folheto posterior. Esse é o corte intercomissural. Estou cortando assim a válvula. E se eu corto longitudinal, eu estou aqui, ó, vem no meio, eu vou cortar o A2P2. Se eu rodo horário, vou para medial e eu pego A1P1. Se eu rodo anti-horário, eu vou para lateral, perdão, A1P1, A3P3 medial, rodo anti-horário e vou para A1P1. Aqui, ó, A1P1, A2P2 no meio, A3P3 medial. Estou no meio, A2P2, rodo horário A3P3, rodo anti-horário A1P1. Lembra? Anti-horário, anterior à horta, que é o pessoal da hemodinâmica, né? Então, aqui está aqui, ó, central, anti-horário lateral, auriculeta, horário medial septal, anti-horário, auriculeta, né? Está no meio aqui. E assim, a forma de entender a válvula mitral. Essa forma de ver é o que a gente vai avaliar para avaliar a válvula mitral. E aí a gente vai ver se tem espessamento dos folhetos, calcificação do anel, calcificação do folheto, fendas marcadas, né? A fenda que são fisiológicas entre P1 e P2, e P2 e P3, diâmetro intercomissural. Nas lesões atriais, eu vou medir também o diâmetro anteroposterior e fazer a relação entre o diâmetro anteroposterior e o diâmetro intercomissural, que esse é um índice de esfericidade. Então, isso aí tem que ser abaixo de 0,7. Quanto esse valor acima de 0,7, próximo de 1, significa que a válvula está mais plana, mais redonda. E aí a taxa de sucesso cai. Né? Então, o que eu vou avaliar vai ser calcificação, espessamento, diâmetro intercomissural, diâmetro anteroposterior, comprimento de P2 no eixo longitudinal de A2 e P2. O outro fator que eu vou ver aqui é o fleio. Então, quanto separa? Aqui eu tenho o fleio gap. Quanto separa no eixo longitudinal? Quanto separa o folheto anterior do folheto posterior? O grau de separação da folha de cooptação. E fazer um explain. E aqui eu tenho no intercomissural a largura do jato. Então, no longitudinal eu vejo o fleio gap e no intercomissural eu vejo o fleio width. A largura dele, a abertura e a largura. Se eu vou no 3D, eu tenho aqui, ó, uma degeneração fibroelástica, no qual eu tenho um prolapso da porção central da válvula posterior, de P2, e se eu corto nessa direção e olho de frente, eu vou ver o quê? Isso aqui. A falha de cooptação, eu vou ver a altura do gap e a largura do gap. A altura do gap, 8 milímetros, de largura, e altura, 4. Tá? Então, são as medidas da falha de cooptação. No intercomissural, vou pegar o diâmetro intercomissural, que é sempre no máximo a abertura, normalmente um ponto antes da abertura da válvula. E no longitudinal, eu vou pegar o folheto posterior, o comprimento do folheto posterior. É no longitudinal, na diástole, na fase ventricular e na posição móvel dele, né? Aqui, ó, temos o mínimo indispensável e necessário. Menos do que isso, não dá para trabalhar. Baseado em todas essas características, podemos definir duas grandes famílias de defeitos da válvula. Aqui temos uma válvula funcional ou uma válvula degenerativa. Ou um defeito primário, quando é degenerativa, ou um defeito secundário, quando é funcional. As características principais que me levam a pensar nisso? Quando eu tenho a válvula, um anel intercomissural pequeno, ventrículos menores e átrios menores, no qual estão associados a todo o conjunto da válvula está com problemas. Eu tenho não somente o folheto, senão também o músculo, o papilar e as cordas. Então, eu tenho o conjunto da válvula que não funciona. Normalmente são lesões
de pouco tempo de evolução, um grande jato e folhetos retraídos. A principal característica que você vai ver, qual vai ser? Esse folheto bem posterior aqui, ó, parece que está curto, mas na verdade está repuxado, né? Alteração segmentar, retrai o folheto, normalmente a porção 3, a porção medial, é que fica mais retraída. Então, tem válvulas menores, diâmetro interconvencional menores, com folhetos mais espessados, né? Essa válvula funcional. O folheto é o coração da válvula como um todo, o coração como um todo que tem problema. Quando eu vou na válvula degenerativa, o defeito principal está no folheto. Então, tenho válvulas grandes, diâmetro interconvencional acima, bem acima de 40 milímetros, folheto posterior bem acima de 12 milímetros, né? A linha interconvencional fica um pouco mais adiantada e mais reta, né? E você pega o comprometimento de vários escalopes, né? E o conjunto da válvula do folheto é que está maior comprometido. Isso leva a átrios maiores e ventrículos maiores. E quando eu tenho uma grande átrio e não tenho ventrículo acompanhando, com alteração do plano, aí eu vou pensar em um comprometimento atrial, né? Uma origem atrial dessa regurgitação, que leva a uma dilatação do anel e deixa a válvula plana. Nessa característica que eu descrevo, ver quais são os pacientes que são apropriados para a correção percutânea. É aquele que eu espero que é mais fácil o procedimento, né? O mais execução é mais simples. Então, qual vai ser? Uma válvula funcional, no que tem uma falha de cooptação central. Quando eu vou pegar o folheto posterior para a família do custos R, maior que 7 milímetros, para a família X, que é os longos, na nova geração 4, maior que 11 milímetros, né? Uma área valvular maior que 4 centímetros quadrados por planimetria na fase ventricular, e um diâmetro interconvencional maior que 40 milímetros, né? Isso seria o ideal. Assim como uma largura de efeito menor que 15, uma separação menor que 10, e o mais importante, não ter gradiente basal. Quando a gente pega o gradiente basal na válvula, sempre temos que avaliar o gradiente máximo e médio. Quando esse gradiente médio, que é o mais importante, está abaixo da metade do máximo, bem abaixo da metade do máximo, esse significa que o componente regurgitante da lesão é o mais importante. Ele tem um componente de hiperfluxo. Isso aplica tanto para a válvula mitral quanto para a válvula aórtica também. A regurgitação mitral não necessariamente tem que ser 4 cruzes. A partir de 3 ou 4 cruzes depende da condição clínica do paciente. E uma fração de ejeção acima de 60. São fatores hemodinâmicos que eu esperaria são apropriados. Os inapropriados, que seria? Aqueles que não são ideais, né? Válvula mixomatosa, folheto espessado, maior do que 5 milímetros, espessamento, e mais de 3 folhetos, scallops comprometidos, né? Calcificação da área de captura, área valvar menor que 3, já parte de um diâmetro pequeno. Diâmetro interconvencional menor que 30 milímetros, já uma válvula pequena. Largura do efeito maior que 15, separação maior que 10, e o gradiente médio basal acima de 5. Se já parto de um gradiente médio acima de 5, que é meu limite durante o procedimento, eu já fico limitado, né? Mas se eu tenho um gradiente de 15, 5, aí já posso fazer um pouco de vista grossa e considerar esse gradiente de 5. Inapropriado. Fatores, a fração de ejeção, a função, abaixo de 30%. São os pacientes mitrefar, no qual eu já não tenho reserva e a minha chance de evolução ruim após a correção é maior. Esse ventrículo vai sofrer e vai dar muito trabalho no pós-operatório. Aí vai ser CTI e anestesista trabalhando juntos para melhorar a evolução do paciente. Lembra sempre que eu estou falando sobre pacientes apropriados ou inapropriados, não indicado ou contraindicado. E uma coisa interessante, que é considerar quando você vai ver fatores de risco para estenose pós-procedimento. Então, quais são as características que vão levar a pensar que esse paciente pode evoluir com um grande gradiente com o dispositivo? Primeiro, a válvula funcional, porque são válvulas menores, folhetos mais firmes. Uma folha de cooptação lateral, a 1P1. Por quê? Porque a válvula não abre simetricamente. A porção lateral tem maior exclusão dos folhetos do que a porção medial.
Então, se eu restringo a porção lateral, eu dou maior restrição ao folheto. E aqui também tem maior quantidade de cordas. Então, se eu vou usar um XTW numa porção lateral, esse é um fator de risco importante para uma estenose maior. Área valvar menor que 4 pela planimetria. Já partimos de uma área que uma válvula que não é grande. Botamos um folheto, um clipe grande e largo numa porção lateral, onde eu vou estar com a maior mobilidade do folheto, a chance de ter estenose é bem maior. Diâmetro intercomissural menor de 35, paciente pequeno e gradiente basal partindo de 3. Então, quando tem essa característica, tem que ficar atento na escolha do dispositivo em relação ao risco de você ter uma estenose, um gradiente elevado pós-procedimento. Qual você as informações pertinentes para a escolha do dispositivo? Então, como já mencionei várias vezes, então tenho 4 tipos. O NT, que é o curto e fino, o NTW, que é o curto e largo, ou seja, tem 9 milímetros de comprimento e 4 milímetros de largura. 9 milímetros de comprimento e 6 milímetros de largura. O XT, que o que é o curto e grosso. Tem 9 milímetros de comprimento e 12 milímetros de comprimento e 4 de largura. E o XTW, que é comprido, ou seja, tem 12 milímetros de comprimento, e W tem 6 milímetros de largura. Então, esse aqui, ó, vou pegar válvulas degenerativas, grande excursão, uma porção central da válvula, né? Eu vou escolher sempre começar com o XTW. O XT vai ser o NTW sempre vai ser a minha primeira escolha, a primeira opção. Vou pensar em XTW. Então, não sendo NTW, eu vou para onde? Eu posso usar um comprido, o largo, projetos mais largos, pelo mais sem ter um folheto tão comprido posterior. E aí eu vou de NTW. O XT normalmente é complemento do XTW. Quando eu preciso dar numa válvula primária, que não tem grande mobilidade, tem um junte residual, mas eu não quero dar uma estenose residual, então uso o mesmo comprimento com menos largura. E o NT, principalmente para posições não centrais, né, onde eu tenho diâmetros pequenos e jatos estreitos, né? Então, se eu tenho um jato largo, vou pensar nos largos. Se eu tenho um jato estreito, vou pensar no estreito. Se eu tenho um folheto comprido, vou usar os compridos. E assim eu raciocínio para usar a combinatória de 4 tamanhos de folhetos. E aqui, a tabela é sempre baseada no critério de Everett. Resumindo, quem e para quem, né? Quem vai comprar, quem vai fazer? Então, se eu tenho um folheto central, uma válvula primária, sem calcificação, uma área boa, uma área grande, isso aqui é para começar. Então, começar a experiência com a válvula simples. Por quê? Porque a experiência da equipe e o tempo de evolução, de número de pacientes, me permite você partir para casos mais desafiadores, no qual eu vou ter uma posição não central, né? 1 e 3, onde tem corda, calcificação fora da área de captura, uma área entre 3 e 4, né? Que já não é uma área tão importante, né? Já começa a dar problema. Folhetos menores e restrição da cisto, Carpentier tipo 3V, eles são mais complicados. Você tem que pegar na parte fora da área de especiamento de calcificação, né? E folhetos grandes, com mais de 15 milímetros, que significa você tem que ter grande área, grande válvula, para poder botar mais de um clipe e fazer o zipping da válvula, né? E aqueles que não são permitidos, não é apropriado. Perfuração de folheto não é permitido. Calcificação severa na área de captura, o clipe tem um mecanismo ativo de fechamento, mas não consegue prender o cálcio, não tem força para o cálcio. Gradientes estenoses significativas também não permite. Se eu já tenho um gradiente alto, não posso continuar porque vou dar mais. E a válvula reumática, principalmente por quê? Válvula reumática e Barlow, porque tem a característica de tamanho e espessamento do folheto que me impedem isso. Então, essa é uma característica que eu fui mencionando ao longo de toda a aula, que vocês vão ver tamanho da válvula, área, gradiente, e não vou ter aqui,
que é principalmente a função das veias pulmonares, a avaliação funcional das veias pulmonares e do fluxo. Então, quando eu pego uma avaliação prévia da válvula, eu vou procurar que tenha área da válvula, diâmetro intercomissural, comprimento de fôlego posterior, medido no eixo longitudinal, na diástole, né, e a porção livre, a largura e o comprimento do gap, né, o fluxo das veias pulmonares e a velocidade máxima. Quando a gente vai falar dos critérios Doppler, os critérios termodinâmicos de registração, vou pegar uma onda E maior que 120, um volume regurgitante maior que 60, critério de gravidade, uma fração regurgitante maior que 50%, ou seja, metade do volume que está dentro do ventículo vai para o lado de novo. Esses são os critérios mais importantes que devemos avaliar, né? A fração regurgitante, a área, o aero, que é a área do regurgitante entre 40, maior que 40 milímetros quadrados, 4 centímetros quadrados, e aí 4 milímetros quadrados. Eles são critérios anatômicos e funcionais da regurgitação. Então, lembrem que não é condição única necessário que seja uma regurgitação grave. Eu posso não ter uma regurgitação grave e já ter indicação de correção da regurgitação. Então, esse quadro indica os critérios e as coisas que eu devo ver na válvula mitral, visando a correção borda a borda. Obrigado.